Eu sempre fui muito curioso. Eu vim de um lar que era espiritismo, budismo e messiânica. Uma das vezes que um dos meus familiares estavam ali se consultando com um espírito, eu perguntei assim, mas onde está Deus? Mas eu sempre fui um menino muito triste. E depois de um ano na igreja, eu ouvi o pastor pregando uma passagem que ele disse assim, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E na hora causou um conflito em mim, mas eu posso ter o Espírito de Deus? E pastor, que hora que a tecnologia entra dentro dessa sopa aí? Como na igreja eu comecei a ajudar os jovens, então eu precisei fazer folhetos para poder evangelizar, né? Então eu fui numa lan house e na lan house eu comecei a pedir ali pro dono da lan house me ajudar a aprender, e foi aí que eu comecei a aprender a mexer com o computador. E aí, como é que vocês fazem justamente para fazer a curadoria? Preciso manter ali um conteúdo que faça bem. Isso foi uma das dificuldades que eu tive no começo. Quando você vai num evento de licenciamento, não dá tempo de você assistir o conteúdo. Eu tenho que voltar, eu tenho que colocar pessoas, e não apenas uma pessoa, mais de uma pessoa assiste o conteúdo. A fé não é uma coisa isolada, a fé é uma coisa que exige ali as pessoas, a comunhão exige ali ela estar reunida. Hoje entrevistamos aqui o diretor e a cara da comunicação da Univer Vídeo, a plataforma de vídeo da Igreja Universal do Reino de Deus. Que foi uma aula de vida, de fé e tantos ensinamentos que a gente recebeu aqui hoje. Depois de muito lutarmos para casar essa agenda, estamos aqui com o pastor Paulo César. Pastor Paulo, que honra ter o pastor aqui, a gente que já se conhece há bastante tempo, vem de uma história grande aqui. Muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Sou eu que agradeço o convite, Ricardo e a sua, e muito bom estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa história, batendo um papo aqui com vocês. Pastor, quem é o pastor Paulo fora do púlpito e fora da tecnologia? Bem, antes da gente falar de tecnologia, né, é uma pergunta interessante. Eu tenho que voltar na minha infância, né? Como que eu cheguei à fé, né? A gente tem que falar de fé. Eu sempre fui uma criança muito curiosa. Isso vai chegar lá na frente e me fazer estar onde eu estou, né? Eu sempre fui muito curioso e eu vim de um lar que minha família tinha envolvimento com espiritismo, budismo e messiânica, igreja messiânica. E desses três, eu me recordo que uma vez, uma das vezes que um dos meus familiares estavam ali se consultando com um espírito, eu perguntei assim, mas onde está Deus? Eu tinha 12 anos, onde está Deus, né? E aí o espírito respondeu, não, existe uma escada e Deus está no topo da escada, né? Então eu trago esse desejo de sempre saber mais, desde pequeno, né? Sempre fui muito curioso e minha família acabou passando alguns problemas profissionais e aí, devido a esses problemas, minha família foi procurar a igreja, né? Não estava conseguindo vencer os seus problemas através da religião e disseram para minha mãe, olha, vai lá na Universal que você vai conseguir resolver os seus problemas. E aí eu fui com a minha mãe, a gente acompanhou ela e tudo aí começou, né? Fiquei um ano na igreja, frequentando junto com a minha mãe, mas eu sempre fui muito triste. 12, 13 anos, eu era um menino muito triste, eu não tinha razão para ser triste. Minha família me dava as condições, apesar de meus pais serem separados, quando eu tinha 3 anos se separaram meus pais, eu fui criado com a minha avó. Mas eu sempre fui um menino muito triste, eu me lembro de muitas vezes estar trancado no banheiro, chorando sozinho. E depois de um ano na igreja, eu ouvi o pastor pregando uma passagem que ele disse assim, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso na hora causou
um conflito em mim, mas peraí, porque eu lembro do que era um espírito, o que eram os espíritos. E quando ele citou que o Espírito de Cristo, então eu posso ter o Espírito de Deus, não só isso, como se eu não o tivesse, é porque eu não pertencia a Deus. Então, a partir daí, o pastor convidou na frente quem gostaria de entregar a vida para Jesus. Dos meus 12 anos, eu fui lá na frente, orei muito, e eu tive uma experiência com Deus, né? Então, desde criança, minha vida espiritual, digamos assim, começou porque aquela tristeza, aquele vazio saiu, e eu me senti uma pessoa, um menino muito feliz, porque o que eu recebi, a alegria que eu recebi naquele momento, que o pastor não me deu nada, ele me deu a palavra e eu recebi, é como se eu fosse cego e eu passei a enxergar. E eu tive essa experiência com Deus e eu queria contar para todo mundo. Então aí começou a minha vida mais firme na igreja, com o meu encontro com Deus, e começou a minha caminhada da fé. Que bonito. E, pastor, teve algum momento, porque você está desde os 12 anos, né, se dedicando à vida religiosa, teve algum momento em que você quase seguiu um caminho completamente diferente ou foi sempre esse mesmo caminho? Como eu já tinha, desde pequeno, né, como eu disse, a gente tinha a igreja messiânica. Eu fui bastante frequentador quando era pequenininho com a igreja messiânica. A igreja messiânica, ministro jurei, faz a oração nas pessoas. E eu me tornei quase que um obreirinho da igreja lá. Eu fazia oração nas pessoas quando criança. E a gente frequentou um tempo também o budismo, tentando entender como fazer para ser feliz, encontrar a raiz da felicidade. Minha família lia muito livros espíritas, né? Tinha consultas, isso era a nossa realidade. Quando eu encontrei, depois de um ano, apesar de que antes de ir na Universal, a gente foi um pouquinho, algumas semanas na igreja, a Assembleia de Deus, mas na Universal, quando eu comecei a frequentar, eu já me envolvi com o grupo de jovens, o trabalho que a igreja tem com jovens me atraiu. Eu gosto de nadar, gosto de fazer natação, e bem quando eu cheguei, eu fui convidado para participar ali de um evento que tinha a natação, então isso me cativou, me atraiu, e eu comecei a frequentar junto com a minha família. Depois de um tempo, minha família se afastou da igreja, mas essa experiência que eu tive um ano depois, diretamente com a palavra, com Deus, me fez permanecer, e dos 12, hoje eu tô com 42, eu tô até hoje firme. Legal. Bonito. Dessa caminhada, você falou que teve a conversão, e foi um ato instantâneo ou foi um processo? Por exemplo, você era triste, e aí você, naquele momento você encontrou Jesus e você ficou feliz. O ficar feliz foi um processo para ficar feliz ou você saiu dali feliz já? Eu saí dali com algo que eu nunca tinha, com uma sensação e uma experiência que eu nunca tinha tido, porque eu já tinha um ano na igreja, então eu já tinha assistido todos os tipos de reunião na Universal, estudos bíblicos, mas existe uma diferença entre religião, quando a pessoa frequenta uma religião, ela tem uma religião, ou quando ela tem uma experiência com Deus. E eu entendo que eu era religioso, eu estava sendo religioso, como eu era do espiritismo, como eu era da messiânica e do budismo, eu estava sendo religioso da Igreja Universal. Mas no momento que eu tive uma experiência pessoal com Deus, então não tem como desfazer. É como o dia que eu conheci o Ricardo, o dia que eu conheci, não tem como desconhecer. Então o dia que eu conheci a Deus, eu tive a maior alegria da minha vida, que me fez e que me faz, inclusive hoje, 30 anos depois, nos momentos difíceis, quando vem vontade de desanimar, de desistir, peraí, eu sei quem eu conheço, ele está comigo, ele está me ajudando e ele vai me ajudar. E daí para o ministério, como foi? Quando eu comecei, eu tive o Espírito Santo dentro de mim, eu recebi a presença do Espírito Santo. Eu quis me dedicar na igreja, eu quis poder ajudar outras pessoas, poder fazer mais, né? E na época eu estava no primeiro colegial, né? Eu parei de estudar, falei, não, eu quero me dedicar no tempo integral na igreja. Então, o máximo que eu poderia estar presencialmente na igreja eu ia, né? Até minha família no começo falou, não, mas você está indo muito na igreja, né? Eu falei, não, deixa... É melhor perder para a igreja do que perder para as drogas. Eu ouvi isso, né? Então a gente começou a frequentar, eu principalmente comecei a frequentar muito a igreja e participar dos grupos.
E isso me fez ter esse envolvimento e cada vez mais estar participando, né? Entendi. E nessa sua jornada, né, eu imagino que em alguns momentos você teve que fazer uma aprovação, né? Você sentiu, né, que era uma aprovação. Você sentiu isso ao longo do tempo? Alguns momentos em que você, olha, agora eu estou sendo testado. Eu tive um episódio que foi um episódio marcante, muito difícil para mim. Quando nessa época eu já era obreiro da igreja, eu tinha já uma responsabilidade na igreja, eu ajudava outros jovens, fazia estudos bíblicos, e aconteceu um evento de eu ir para a praia com um conhecido meu, ele morreu, afogado, Na praia. na praia, junto comigo. A gente estava nadando junto, né, e enfim, aconteceu. De repente, quando eu olhei, ele já estava se afogando, nadei na direção dele, tentei ajudar ele. Aí quase que eu me afogo também. Foi uma situação muito difícil, eu era novo, né? Tinha 15 anos, não tinha maturidade, estrutura para aguentar as coisas que eu vinha passar, né? Ele sumiu embaixo da água, ficou uns 5 minutos desaparecido, assim. Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Como que eu vou voltar para casa? O que eu vou falar para a mãe dele, né? Até que depois apareceu, né, o braço dele, a gente tirou ele da água, levamos para o hospital, ele ficou 30 dias na UTI. Sofri muito, porque era um amigo nosso, né, uma pessoa próxima. Quando eu voltei para, isso foi em Santos, quando eu voltei para São Paulo e fui contei para minha mãe, contei para a mãe dele, foi tudo muito triste. Foi um momento difícil, porque na igreja todo mundo gostava dele, e foi uma situação difícil. A igreja se juntou em oração para tentar fazer alguma coisa, mas aí não, ficou muito tempo sem o oxigênio. Então, nesse momento foi um dos momentos mais difíceis, porque algumas pessoas me criticaram muito, né? Tá vendo? Se você não tivesse levado ele, isso não tinha acontecido, atribuindo a culpa a mim, né? Então, eu, eu fui meio que sugerido a pedir perdão para todas as pessoas, pedir perdão para a família, mesmo não tendo diretamente culpa. Então, foi um dos momentos da minha adolescência mais difíceis. Foi barra, essa época. Imagino. Muita responsabilidade que coloca no meio, né? E gente para falar é o que sobra, né? É o que sobra. Verdade. E pastor, que hora que a tecnologia entra dentro dessa sopa aí? Eu sempre gostei muito, aí eu sempre fui muito curioso, né? Então, eu sou da época do DOS ainda, né? Eu fiz um curso de DOS, É. né? De informática, hoje não se usa o termo informática mais, e eu lembro que quem ganhasse o melhor aluno do curso de informática iria ganhar um curso de Windows 95, né? E eu fui o melhor aluno ali, então acabei pedindo para minha família comprar um computador para mim. E a gente às vezes precisava pedir para o técnico ir lá arrumar, até que eu fiquei um dia do lado dele e falei, deixa eu ver que comando que ele faz. Fiquei olhando, né? Até que eu aprendi e comecei eu mesmo dar manutenção no meu próprio computador. Você tinha quantos anos aí? Eu tinha uns 14 anos, tinha 14, 15 anos nessa época. E como na igreja eu comecei a ajudar os jovens, então eu precisei fazer folhetos para poder evangelizar, né? Então eu não tinha os aplicativos no meu computador e não tinha impressora, então eu fui numa lan house. E na lan house eu comecei a pedir ali para o dono da lan house me ajudar a aprender, eu pagava as horas ali, porque a lan house você paga o tempo, né? E aí a pessoa que trabalhava lá, eu pedia, ajuda, me explica como que faz esse folheto e tal. Aí eu comecei a aprender a mexer no PageMaker, Ok. né? No CorelDRAW um pouquinho, mas bem na época do Adobe PageMaker. Futuramente ele me chamou para trabalhar lá, comecei a trabalhar com ele fazendo as artes, né? E foi aí que eu comecei a aprender a mexer com o computador, quando eu precisei fazer folhetos para evangelizar, para levar a palavra para outros jovens, né? Foi aí onde tudo começou. E depois de um tempo, fui aí avançando no tempo, né? A gente se envolveu mais com a igreja, foi passando os anos, e eu fui chamado para ser pastor, né? O pastor, ele na Universal, ele tem a vida 100% dedicada ao ministério, né? Então, eu deixei minha mãe, deixei minha casa, minha família, minha avó, que eu morava com a minha avó na época, e fui embora, fui pregar a palavra de Deus.
Fiquei em São Paulo uns 4 anos aqui na Zona Leste, fazendo a pregação em algumas igrejas, até que um momento eu fui enviado para uma cidade chamada Olambra. Não sei se vocês conhecem. das Olambra, Flores. cidade da Sul, cidade muito bonita. E não tinha igreja naquela cidade. Eu fui o primeiro pastor. Eu comecei o trabalho da igreja naquela cidade. E foi um desafio também, porque é bastante difícil. E naquela cidade, como que eu posso fazer para alcançar mais pessoas? Eu sempre queria poder ajudar mais pessoas. Então, eu ia na Lan House, fazia os folhetos, distribuía os folhetos. Até que no momento a internet já estava um pouquinho mais avançada, eu pensei, eu podia fazer um site, né? Eu podia fazer um blog, alguma coisa para alcançar, usar a internet para alcançar mais pessoas. Isso eu estava como pastor em Olambra. E aí eu criei um site chamado Conteúdo Universal, que ali eu colocava os folhetos, eu colocava as mensagens e permaneci com esse site por uns 2 anos, 3 anos, fazia o trabalho do ministério como pastor e também evangelizava, digamos assim, pela internet, né? E eu comecei a ter muito acesso. Naquela época não tinha blog cristão com esse tipo de conteúdo. Hoje está bem disseminado o trabalho da internet, mas na época não. Eu acho que não me recordo o ano exatamente, foi uns 20 anos atrás, assim, 20, que a gente começa a passar os anos, o tempo voa, você já começa a perder. Mas com esse trabalho na internet que nós fizemos, cresceu tanto, eu passei a ter quase mais de 1 milhão de usuários frequentando o nosso site. E até que a igreja oficialmente ficou sabendo. Né, mas que site é esse? Quem é esse que é o responsável desse site? E nessa época, eu não estava mais em Olambra, eu estava numa cidade chamada Itapira, no interior de São Paulo, próximo de Mojimirim. Aí eu recebi uma ligação pedindo, olha, você precisa se apresentar em São Paulo, o Bispo Macedo quer falar com você. Eu falei, ixi. Ou alguma coisa muito boa. Que eu fiz, né? Eita. Aí, bem, enfim, eu vim, né? E nesse momento ele olhou para mim, foi muito pragmático, ele falou, olha, a partir de hoje, essa vai ser a sua igreja. Você vai vir para cá e você vai ajudar no Arca Universal, que era o site da instituição, essa vai ser a sua igreja. Então eu deixei a igreja de trabalhar como pastor ali no dia a dia, dentro da igreja, e comecei a me dedicar só ao trabalho online, né? Aí na época eu agreguei o site que eu tinha feito, Conteúdo Universal, oficializei ele dentro da instituição e pude ajudar um pouco com a experiência que eu tinha desde pequeno, fazendo sites, fazendo algumas coisas que eu sabia fazer, e com a experiência que eu já tinha em desenvolver o blog, eu trouxe essa experiência para ajudar a igreja na internet. Começou aí, Conteúdo Universal. Uma curiosidade, como funcionava essa chamada? Tipo, você estava em São Paulo, agora você vai para Olambra. Como que era? Tinha algum planejamento ou agora você vai para Olambra? Olha, isso é muito interessante, né? A gente não tem planejamento. Eu tô com o meu telefone aqui, né? Pode acontecer, e isso não é incomum, de eu receber uma ligação e falar, não, você tá indo embora. O vento soprou, existe esse termo. O vento soprou, você está indo agora para outro lugar. No dia que eu fui transferido para Olambra, eu era solteiro ainda, eu estava sentado no refeitório almoçando, alguém me ligou e falou assim, olha, o bispo está te chamando, né? E aí eu fui correndo para saber, pois não, posso ajudar? Olha, ele vai te levar para Olambra, você está indo para lá, você vai começar o trabalho lá. E dali eu só tive tempo de entrar, pegar as minhas malas, a minha mala, que eu tinha uma mala, coloquei minha roupa dentro da mala, foi 15 minutos do meu almoço praticamente até estar dentro do carro viajando para uma cidade que eu não conhecia. É uma missão, é um chamado. Quando a gente entende que você faz isso por vocação, não por uma profissão, eu fui feliz da vida, né? É um desafio. Eu cheguei numa cidade que não tinha igreja novamente, o pastor que me levou me deixou na rua, não tinha uma igreja, tinha uma casa, falou, ó, fica aqui, daqui a pouco vai aparecer alguém para abrir a porta. Fui embora, eu olhei pro céu, falei, meu Deus, e agora? Foi muito bom essa experiência que eu tive, a gente começou ali, tinha pouquinhas pessoas que tinham uma oração que era feita uma vez por semana ali, na primeira reunião oficial que eu fiz, tinha 3, 4 pessoas, 2 anos depois a gente estava com quase 300 pessoas na igreja e mais de 20 obreiros, pastores saíram dali, é uma experiência fantástica. Então foi isso que aconteceu. E para ir de Itapira também, foi que o bispo ficou sabendo que tinha algum pastor na igreja que tinha um site, chama ele para conversar. Né? Na época,
foi quase na época do lançamento do R7 também, Ah, a igreja, né, a Record estava lançando, então, de certa forma, a internet estava com essa questão de portais, de sites, a UOL sempre foi o maior site, e a gente, o que eu posso fazer para ter a audiência, para ter o alcance, para alcançar mais pessoas, né? Então, ligaram para mim, falaram, tá vindo para São Paulo, eu já era casado, foi o tempo da gente arrumar, minha esposa arrumar as malas, limpar a casa, pegar o carro e vir para São Paulo. E aí começou. Nossa, tomara que tenha sido perto do calendário escolar, pelo menos para poder coincidir com a escola das crianças. E, E, pastor, a igreja, ela sempre teve uma presença muito forte dentro da TV aberta, né, do broadcast. uhum. E hoje, a gente já está vendo tudo indo para o digital, né? Obviamente, a TV aberta continua existindo, broadcast, mas tem muita coisa no digital também e atingindo o maior número de pessoas. Como é que você vê essa transição, né? Não na tecnologia, mas no caso da igreja? A gente sempre tem, todos que trabalham na igreja, todos que conhecem Jesus, têm a vontade de fazer com que outras pessoas conheçam também, não importa o meio, né? Jesus, ele diz certa vez que nós deveríamos ser os proclamadores do telhado, porque na época se subia nos telhados para que a sua voz chegasse mais longe. Ele tinha o costume também de usar o barco, e do barco ele pregava para que a voz dele, pelas ondas, pudesse alcançar mais pessoas. Então a Igreja Universal, a gente sempre teve o desejo de poder usar todos os meios possíveis para alcançar mais pessoas. não sei se era do Universal, mas tinha um Pregadores do Telhado, né? Tinha uma... Era como se fosse, não sei se era um podcast, que era um A grupo. gente, Não sei se era da não igreja. sei se é nó. A gente tem um grupo que a gente costuma convidar as pessoas que querem ser os proclamadores do telhado, que são pessoas que querem ajudar na propagação do evangelho, né? Então, desde a época que eu vim para esse trabalho da internet, eu fiquei pensando como eu posso fazer para alcançar mais pessoas. Nós sempre participamos de eventos, de fóruns. Eu entendi que, como a minha igreja não era mais uma igreja presencial como pastor, que eu precisava fazer que a internet fosse a minha igreja, então eu preciso me especializar, eu preciso ver quais são os meios possíveis. Então, na época, criamos uma comunidade chamada Comunidade Universal, e a gente investiu muito no YouTube e nos meios possíveis. Na época tinha até um canal do Orkut que a gente tentava usar para evangelização. Aí a igreja também sempre investiu muito no trabalho da TV aberta, como você falou, né, em programas. São duas vertentes. Tem a vertente do broadcast, da TV aberta, que aí é outro segmento, e tem a nossa vertente, que é a que a gente trabalha mais no segmento do streaming mesmo, das transmissões online e de todo o trabalho online. Claro. E quando veio a ideia da Univer? Faz parte Univer Vídeo. E assim, pensando assim um pouco mais filosoficamente, quando foi pensado a Univer, foi pensado simplesmente não colocando de maneira pejorativa, mas foi pensado simplesmente como um Netflix cristão, ou havia uma missão já estabelecida para essa plataforma, né? Eu sempre recebi alguns desafios, né? Então, quando eu vim para a parte da administrativa da igreja, focada na internet, eu já tinha esse desafio de alcançar mais pessoas, né? Exatamente há 10 anos atrás, né, aí respondendo sua pergunta do Univer Vídeo, o bispo, um dos bispos da direção da igreja chegou para mim e falou assim: nós queremos uma igreja online. Vamos fazer uma igreja online? O que a gente precisa fazer para termos uma igreja online? Até porque a necessidade de se entender o evangelho no mundo. Existem muitos países que não têm igreja. Apesar de a Universal estar em mais de 150 países hoje, existem muitos países no mundo que não têm. Eu estive na Índia até conversando Sim. contigo, e a gente vê que apesar de a Índia ser um país que não proíbe oficialmente o cristianismo, mas tem muitas pessoas que não conhecem Jesus, não conhecem, o trabalho não é conhecido, né? Por causa da religião. Isso eu estou falando de um país que não persegue cristãos, mas existem outros países, na Arábia, enfim, na África também.
Então a missão foi, nós precisamos de uma igreja online. Para quê? Para poder alcançar pessoas que não há necessidade necessariamente de um pastor ir lá, né? Nós temos missionários no mundo inteiro, mas é mais rápido. A gente tem pressa. A questão é que a gente tem pressa de levar Jesus até outras pessoas que a gente sabe o que vem por aí, né? O livro do Apocalipse prevê que o mundo está indo de mal a pior. Nós estamos vendo o mundo indo de mal a pior e o Apocalipse fala do fim do mundo. Então a missão nossa é correr rápido para poder ajudar mais pessoas. A internet foi isso. Então a internet, o trabalho na internet é por essa razão. Então chegaram para mim e falaram, precisamos fazer uma igreja online. Dá para fazer? Dá para fazer, vamos fazer. E como? Semana que vem eu volto. Aí liguei para 5 parceiros, um para o front-end, um para o back-end, um para fazer o encoding, que eu não entendia nada desse segmento. Juntamos tudo, pedi a proposta comercial para cada um e apresentei, né, internamente e foi aprovado e vamos começar, né? Então, inicialmente a gente começou com as reuniões da igreja, né? E logo em seguida alguém já disse, podíamos ter filmes cristãos também, né? Para não só ser uma igreja no sentido de levar a palavra, mas a igreja no sentido de fortalecer a fé daqueles que já estão na igreja, né? Até porque nós temos filmes, séries, documentários que sustentam a fé. Nós temos pessoas na igreja que às vezes ela precisa de uma palavra a mais, de uma ajuda, de motivação. Então, o ensinamento e o audiovisual, ele tem essa facilidade que a pessoa está vendo. Então, nessa época, logo em seguida, nós já começamos também a adicionar não só as reuniões ao vivo, palavras, pregações ao vivo, como filmes, séries, documentários. Aí rodei o mundo aí atrás de licenciamento de conteúdo. E aí, como é que vocês fazem justamente para fazer a curadoria? Como é que vocês fazem para escolher? Vocês escolhem mais um conteúdo baseado mais na evangelização? Ou você fica mais focado em dados? Como é que vocês fazem isso? É um mix, né? Um pouquinho de cada. Boa pergunta. A gente tem um time de curadoria muito rígido, porque a proposta, estamos falando de inicialmente uma igreja online, né, que nasceu do conceito de uma igreja online, eu preciso manter ali a santidade, eu preciso manter ali o conteúdo que faça bem, né? A gente até tem um slogan que o Univer Video é um conteúdo que faz bem. Faz bem para quem? Faz bem para a família, faz bem para a sua vida espiritual, faz bem para tudo, né? E essa curadoria são algumas pessoas que assistem o filme. Isso foi uma das dificuldades que eu tive no começo. Quando você vai num evento de licenciamento, a feira, não dá tempo de você assistir o conteúdo, porque a pessoa ela mostra o trailer para você e ela diz, olha, eu tenho esses títulos aqui e quem paga mais ali acaba licenciando o conteúdo. Mas eu nunca pude licenciar conteúdo assim porque me dá a lista, me dá o screener, eu tenho que voltar, eu tenho que colocar pessoas, e não apenas uma pessoa, mais de uma pessoa assiste o conteúdo e a gente categoriza lá se esse conteúdo entra ou não entra na plataforma. Ele tem uma mensagem que faz bem, não necessariamente um conteúdo religioso, né? A gente tem colocado, fechamos contratos, por exemplo, recentemente fechamos contrato com a Disney de licenciamento, mas nós já temos conteúdos da NBC, nós temos conteúdo da Sony, nós temos conteúdos da Warner, temos conteúdo da Califórnia, e não são conteúdos necessariamente evangélicos, faith-based. São conteúdos de superação, de overcoming, são conteúdos de fazer a pessoa entender que há um propósito, que se ela se esforçar, ela vai conseguir vencer. Então, a gente quer levar a mensagem do evangelho não necessariamente pelas linhas do termo religioso, mas quando a gente fala de perseverança, a gente está falando de Deus, a gente está falando da Bíblia, porque Deus quer que o ser humano seja perseverante. Ainda que o filme não seja sobre fé, Sim. Mas se ele ensina a perseverança, vai fazer bem, é o conceito que a gente quer transmitir. Então a nossa curadoria ela é bem rígida em cima disso. Às vezes a gente até tem um pouquinho de dificuldade, porque os licenciadores ligam pra gente e falam assim, eu tenho um filme muito bom para você. É ótimo. Aí quando você assiste, fala, mas não tem aquela vida.
então a gente acaba descartando. Se o filme, ele até, às vezes, até tem uma mensagem que ajudaria, mas se não tiver realmente passando vida ou passando aquilo que vai fazer bem para a pessoa, a gente evita conteúdo para preencher catálogo. Tá. Não, preciso agora licenciar 20 porque tem que ter conteúdo. Não quero ter catálogo, eu quero ter qualidade, né? Não quantidade. É isso. Fico imaginando o desafio da igreja na parte de inteligência artificial agora. Você imaginando que a inteligência artificial precisa ser treinada. Então ela vai ser treinada primeiro a ser evangélica e depois a ser da Universal, né? Porque a Universal tem as suas peculiaridades, assim como qualquer igreja evangélica tem sua linha, tem sua maneira de pensar. Como que vocês têm trabalhado isso para fazer com que todos os benefícios que chegam com a inteligência artificial também sirva para a igreja? Inteligência artificial é um mundo muito novo, assim, relativamente novo, apesar que está indo muito rápido. Não falando do Univervídeo diretamente, apesar de que, eu acho que foi isso que falou de dados, Sim. eu sou uma pessoa que eu me considero data-driven. Então, eu gosto muito de trabalhar com dados, né? Então, quando a gente entende o benefício da inteligência artificial em análise em massa de dados, isso ajuda muito, porque você fazer uma análise manual de dados é bem difícil. Então, a gente está estudando opções, né? Porque hoje a Universal tem atendimento online, a gente tem o Pastor Online, né? Se a pessoa tiver com problema, ela pode acessar lá o pastoronline.com. Nós temos um time de pastores fazendo atendimento. Eu não sei até que ponto, se esse atendimento fosse uma IA por trás, a gente está fazendo alguns testes, experimentando, puxando o histórico de atendimento e vendo como se comportaria, porque o ser humano é complicado. O ser humano, cada pessoa tem um problema específico. Então, quando um pastor ele atende a pessoa ali pela internet, tem certas nuances de atendimento que a gente ainda precisa ter um pouquinho mais de maturidade na IA e confiança na IA, porque você imagina, Ricardo, a pessoa liga ou ela entra em contato numa situação de estresse emocional e com vontade de não viver mais. Que a gente recebe pessoas de todos os tipos e normalmente quando a pessoa procura a igreja, ela está no fundo do poço. Enquanto ela não chega lá do fundo do poço, ela não procura a igreja. Então, às vezes a pessoa já chega na situação de querer se matar, ou numa depressão profunda, né? E eu só tenho uma chance para dizer para ela, não faça isso. Jesus pode transformar a sua vida, Jesus pode mudar a sua vida. E será que a IA vai ter essa condição de ajudar? Então a gente se preocupa muito com a ponta, né? Não com a tecnologia nesse sentido. Quem sabe futuramente a gente consiga melhorar essa questão, talvez a IA para dar suporte, né, aos pastores no atendimento. Pode ser que sim, mas a gente pensa muito na pessoa. Eu imagino quantos testemunhos você deve ter. E vocês têm algum testemunho de alguma pessoa que realmente tenha tido a vida impactada e que ou mudou completamente a vida por conta da Univervídeo? Olha, temos muitos. Inclusive, interessante que, como esse ano a gente completa 10 anos de plataforma, e vamos ter várias ações, vários lançamentos, a gente fez uma campanha para buscar no mundo inteiro, até porque nós temos assinantes em quase 150 países também, pessoas que foram beneficiadas através do Univervídeo. E são histórias, assim, fantásticas, né? Curioso, tem uma história muito curiosa. O rapaz, ele era assaltante. E ele entrou numa casa para fazer um assalto e ele levou a televisão da pessoa. Ele fez um assalto, ele levou a televisão da pessoa. Quando ele chegou em casa, ele foi assistir a televisão, ele estava passando, aí ele viu lá o Univervídeo. E ele entrou no Univervídeo e começou a assistir a novela, as séries que a gente tem, a programação, e ele começou a se sentir impactado pelo conteúdo. Nós temos uma série chamada Série Reis, então ele assiste, são dezenas de capítulos, se eu não me engano são 200 episódios. Ele assistiu tudo, e isso foi transformando o caráter dele, né? E até então ele acabou depois procurando a igreja, contando o que fez, né? E ele hoje é uma pessoa totalmente transformada. Então, só dei um exemplo diferente, né?
mas nós temos pessoas de outros países, temos pessoas do próprio território brasileiro também, que no momento de dificuldade conseguiram ali um convite, assistiram algum dos nossos conteúdos e foram impactados, estão vindo para a igreja. Eu estou juntando essas histórias para fazer um documentário, inclusive, do benefício do conteúdo que faz bem. Se o conteúdo faz bem, vamos mostrar o que bem ele tem feito, né? Muito legal. E hoje são quantos assinantes na Univervídeo? Olha, o número de assinantes é uma informação sigilosa aqui, mas a gente fechou 2025, o ano passado, com 5,6 milhão de usuários na plataforma. Então é o número que a gente tem e a gente está crescendo cada vez mais. De 2024 para 2025, de usuários, nós tivemos um aumento de quase 280%. É muito absurdo o nosso crescimento. Até porque nós estamos lançando séries com parceria com a Seriela, e as séries que nós estamos lançando, a gente lança no Univer primeiro e logo em seguida entra na Record, né? Então nós produzimos as séries em parceria com a Seriela, ela entra no Univer e depois vai para a Record. Então, como a série está primeiro no Univer, a pessoa vê na Record, na TV aberta, ela já quer ver o próximo episódio, então eu lanço o episódio primeiro. E isso me faz e me fez ter um crescimento um pouco maior por conta dessa questão dos conteúdos diferenciados. E agora, esse ano, a gente tem muitas novidades vindo por aí. Ah, é? E vocês já conseguem ver dentro desse universo todo, vocês conseguem ver algum tipo de característica do cristão que consome o streaming diferente de uma pessoa regular que consome streaming? Existe uma características assim que são específicas para o público da Univer? Normalmente, quem consome conteúdo no streaming, e a maior dificuldade das plataformas é o churn, né? Então a pessoa, eu gosto de Ted Lasso, por exemplo. Aí a pessoa vai lá, assina a Apple TV e assiste, e quando acaba a série ela cancela. E Netflix e Prime e outros, muitas pessoas vão pelo conteúdo. Termina o conteúdo, ela prefere não ficar pagando mais aquele conteúdo. Quando a gente fala do Univer, tem uma questão mais profunda ali, porque não é uma plataforma de entretenimento apenas. Claro. Traz um tipo de entretenimento, mas é como se fosse um alimento espiritual, é o pão nosso de cada dia. Então, a gente tem, vamos dizer assim, essa vantagem de que as pessoas, elas vêm até o nosso site consumir filmes, consumir séries, sim, mas ela se mantém mais fiel ao nosso serviço, porque ela entende que é como se fosse a igreja dela, né? E muitas vezes a pessoa, por causa de trabalho, algum episódio na vida, ela não pode ir presencialmente na igreja, ela pode assistir a reunião online do Templo de Salomão. Então, a gente tem essa questão. Então, a fidelidade das pessoas na plataforma tem ajudado muito nessa questão. E você tinha comentado que hoje a Univervídeo distribui para vários países do mundo inteiro. Isso. E aí eu queria saber para quantos países, e assim, não sei se você vai poder dizer, mas eu queria saber o seguinte: se para cada país onde você distribui, sempre tem uma igreja lá, porque assim, é claro, pela televisão, a gente assiste... Isso. Eu fico vendo pela minha mãe, a minha mãe é católica, então ela assiste... Todos os canais católicos, ela e minha irmã assistem todos. E, só que, assim, tipo, tem uma igreja ali na cidade, né? Então ela vê na televisão e é chamada para ir na igreja, que deve ser a mesma coisa que acontece. Somos todos cristãos. Mas o que acontece? Quando tem passa em alguma cidade, em algum país ou alguma cidade que não tem igreja, isso passa... Não sei se faz tanto sentido. Então, o número de igrejas, ele acompanha a distribuição da Univervídeo? Acompanha, porque a gente tem um propósito de alcançar mais pessoas, né? E nós procuramos conversar com os nossos amigos, nossos irmãos, nossos parceiros, pastores de outros países, para ele divulgar o trabalho lá, porque se a gente tem tanto esforço para ter uma curadoria em cima de conteúdo, a gente quer que todas as pessoas tenham acesso. Durante esses 10 anos, eu já fui em pelo menos uns 25 países para entender
como funcionava localmente a estrutura do país. E um que eu me recordo assim que foi um pouco diferente foi a Rússia, porque o idioma bastante diferente, e a Rússia é um planeta ali, é muito grande, né? Sim. De Moscou até a outra ponta é muito longe, então a quantidade de igrejas ali é muito pequena em relação ao território. Então, muitos países fazem trabalhos de fazer a reunião e mandar o link do YouTube privado para os seus membros, para, se você não puder vir presencialmente, assiste. Então, o Univer entrou com essa proposta de ajudar os países na parte da transmissão online. Então, nós começamos a permitir que os países, as reuniões principais, pelo menos de 7 países, que são os países cabeças dos idiomas, né, fizesse a transmissão. A Rússia, por exemplo, faz a transmissão em russo para o público russo e arredores, né, e provê, depois daquela reunião, daquele culto, aquele culto fica disponível para outras pessoas poderem assistir. Então, hoje, apesar de nós estarmos em 150 países, a gente tem o conteúdo em 7 idiomas. Aí tem Itália, italiano, a gente tem francês, russo, espanhol, aqui na América Latina, Estados Unidos e outros idiomas também. Dá assim, tipo, daqui dá para eu assistir um culto em russo? Sim. No Brasil, como a plataforma é brasileira, nós permitimos que o usuário do Brasil assista o conteúdo global, né? Quando tem restrições de licenciamento, aí se eu licencio um conteúdo para a Rússia, por exemplo, não passa no Brasil. Mas, quando a gente se refere à igreja, então se o usuário acessa o Univer hoje e coloca lá o país dentro das opções, ele consegue ver todo o conteúdo pelo menos em 7 idiomas diferentes. E não é tradução simultânea. Nós temos também os conteúdos do Brasil, as transmissões, as lives, com tradução simultânea para 4 idiomas também. Os principais eventos que nós temos de lives, a gente coloca em 4 idiomas. Esses locais são nativos mesmo, fazendo o programa no idioma local, né? A gente tem visto no streaming uma trajetória muito parecida com o que era antes da internet, né? A internet antes fluía muito mais pelos portais. Então você tinha o UOL, você tinha o BOL, você tinha Globo e a maioria das notícias fluíam por aí. Hoje, as notícias saem da rede social e vão para o portal. Então, o seu amigo que sabe de carro coloca alguma coisa no TikTok dele, coloca alguma coisa no Instagram, e você fala, pô, eu confio nesse cara, ele sabe de carro, aí sim você vai ver a notícia no portal. E hoje, quando você olha para o streaming, está acontecendo basicamente a mesma coisa. Muito do conteúdo, e principalmente redução de churn, sai da rede social. Então você vê, por exemplo, Stranger Things, High School Musical, todo esse pessoal fazendo um monte de shorts, né? Eles pegam aqueles cortes daquele conteúdo e mandam para a rede social para que as pessoas vejam aqueles shorts e aí sim vá para a plataforma. Isso existe na Univer, esse tipo de preocupação em tentar capturar essas pessoas da rede social para dentro da plataforma? Existe. A gente, devido a limitações de tecnologia, inclusive esse ano a gente está mudando a nossa plataforma, a gente entende que as pessoas não têm, às vezes, paciência para ficar ali assistindo 50 minutos, 1 hora, e o conteúdo mais extensivo. Então, a gente usa, assim, trechinhos de conteúdo e a gente coloca no Instagram, a gente está usando bastante o canal do WhatsApp também, a gente está usando o YouTube, a gente está usando as mídias sociais. Alguns conteúdos que nós temos em nosso canal do YouTube, às vezes a gente sobe um episódio gratuitamente para a pessoa assistir o episódio, ela consome o conteúdo, gostou, ela vem até a plataforma. Mas, em termos de conteúdos mais curtos, a gente tem previsão desse ano de lançar. Tá virando tendência aí dos doramas, a gente lançar séries mesmo em conteúdos verticais de 3 a 5 minutos. A gente já está inclusive produzindo, não tem na plataforma hoje por questão de tecnologia, mas no nosso novo lançamento a gente já pretende lançar com diversas séries já prontas e feitas, não adaptadas, feitas exclusivamente para esse segmento de Reels, né, formato vertical, né. Se a Univer Vídeo deixar de existir hoje, você acha que traria impacto? Qual seria o impacto? Porque você tem relatos de tanta gente no mundo inteiro, são 150 países. Isso. Né, milhões de usuários. Se ela deixar de existir hoje, Univer Vídeo, qual o impacto que você acha que traria isso para a vida das pessoas?
Bastante. A gente passou recentemente, todos lembram da pandemia, né? E o Univer Vídeo ele já existia na pandemia, onde todas as igrejas tiveram que fechar, né? Então, nós utilizamos da internet para poder se comunicar com as pessoas. Quando a gente fala de cristianismo, quando a gente fala de igreja, Jesus ele ensinou que os seus discípulos, as pessoas que o seguissem, deveriam se reunir. A fé não é uma coisa isolada, a fé é uma coisa que exige ali as pessoas, a comunhão exige ali ela estar reunida. Então, por meio da internet, faz com que também as pessoas elas se reúnam ali assistindo às programações. Se você tira isso, às vezes a pessoa não pode ir presencialmente, ela vai se esfriando, né? A gente diz que quando você pega um carvão na brasa e você afasta ele do braseiro, com o tempo ele tende a se apagar. Então, obviamente, a obra de Deus, ela não depende de uma plataforma. A obra de Deus depende de Deus e das pessoas que têm vontade de fazer a sua obra crescer e desenvolver. Mas o Univer hoje é uma das ferramentas que Deus usa para poder falar com as pessoas, né? Para poder ajudar as pessoas a entender o sentido da vida delas. De repente, muita gente que a gente recebe relatos, problemas na família, problemas no casamento. Casamento, principalmente, nós temos muitos conteúdos ensinando as pessoas a como ter um casamento. Não é apenas a parte religiosa, é a parte da vida. Então, se você tira isso delas, como que você vai nesse mundo hoje que com tanta... A gente vê as plataformas de streaming com tanto conteúdo que faz mal, literalmente, me fugiu a palavra aqui, agenda. Tem as plataformas, muitas plataformas têm agendas que vão na contramão do que Jesus preza na sua palavra. Então, se você afasta o que é bom, né, infelizmente no mundo existe mais trevas do que luz. Se você diminui a luz, as trevas vão prevalecer mais ainda. Então a gente tenta ser um ponto de luz para aqueles que precisam da luz, né? Então eu acho que se apaga a luz dessa sala, vai ter problema, as pessoas que estão aqui não vão enxergar nada. Então esse é o propósito do Univer Vídeo, ser a luz para quem precisa de luz. Feito. E, pastor, a igreja sempre esteve na mídia, né? Uhum. Seja ela papel, depois internet, agora streaming. Para onde você acha que vai? Quais são os novos desafios da parte de tecnologia? Para onde a mensagem de Deus vai na área de tecnologia? Olha, a tecnologia cada vez supera mais a gente, né? Eu comecei aqui falando do 486, me veio a memória de disquete. Hoje em dia os jovens não sabem nem o que é disquete, nunca viram um disquete, né? E a coisa está tão rápida que é difícil prever 5 anos para frente como que vai estar a inteligência artificial, a super inteligência artificial, a questão da realidade virtual, a questão de hologramas. Eu lembro que logo quando eu comecei nessa igreja online, digamos assim, foi bem na época do Second Life, né? Faz um tempinho, hoje Sim. não existe mais o Second Life, e a gente pensava já naquela época, não, tem que ter uma igreja aqui no Second Life. Então quando a gente olha para qualquer lugar, a gente já imagina como é que eu vou ajudar essas pessoas, né? Então eu imagino que, olhando futuristicamente, né, não consigo prever, mas se existir um ambiente virtual, a gente vai ter alguém nosso lá falando de Jesus dentro do ambiente virtual. E como a coisa tem cada vez se tornado mais virtual, então eu acho que futuramente a igreja ela também vai ter mais presença virtual na plataforma que tiver disponível para a gente poder levar a mensagem da cruz. Pastor, infelizmente a gente está chegando aqui no final, porque Ok. passa muito rápido, né, quando a Tempo conversa voa, tá né? boa. Mas eu queria, antes de terminar, fazer uma pergunta. Assim, Esse pessoal todo, a nossa audiência, que hoje em dia não é mais só o pessoal do streaming, né? Hoje a gente já está com uma audiência mais ampla, a gente não está mais com a audiência tão nichada. Mas para todo mundo que estiver assistindo a gente e ainda não se encontrou, né? Ainda está precisando de alguma palavra, qual conselho você daria? o ser humano, ele traz dentro de si um vazio. Todo mundo
quando eu digo um vazio, nós temos uma alma dentro de nós, que essa alma ela não se satisfaz com coisas materiais. Às vezes a pessoa não entende por que que ela se encontra triste. Eu estou falando desta forma, mas eu tô lembrando de mim. Às vezes a pessoa tem um bom carro, tem uma família estruturada, tem dinheiro, mas ela não entende por que que ela não é feliz, né? E eu sei o porquê que ela não é feliz, porque a alma, ela tem sede de buscar alguém que possa preencher a alma. E a alma humana só pode ser preenchida por Deus. Deus, ele não é uma filosofia, Deus não é uma religião, Deus não é um conceito, Deus ele é um ser que ele existe. Assim como eu me lembro de conversar com espíritos, existem tantos espíritos por aí, Deus, ele o Espírito de Deus é um Espírito verdadeiro, e ele estando dentro da pessoa, ele pode transformar a vida dela. Se quem acompanha a gente, quem estiver acompanhando a gente, se encontra numa condição de tristeza, de repente por causa da perda de um ente querido, por causa de um problema familiar, problema financeiro, saiba que Deus pode resolver tudo. Ele tem uma passagem muito conhecida lá no livro de Apocalipse, que diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Essa é a proposta de Deus, a proposta do Evangelho. Evangelho é boas novas. Deus quer fazer com que a pessoa tenha uma vida nova, ela só precisa buscar. Mas se Deus é tão bom, por que que eu não encontrei ainda? Porque não buscou, porque quem procura acha. Se a pessoa buscar e buscar com sinceridade, com verdade, ela vai encontrar. Hoje mesmo, no quarto, onde ela estiver, em casa, não precisa nem estar na igreja. Se ela fechar os olhos, ela falar: Senhor, se o Senhor existe mesmo, eu preciso de uma resposta agora, hoje. Eu tenho certeza que ele vai responder, porque ele é Deus, ele é vivo. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Pastor, muito obrigado. Então, por eu estar que aqui. agradeço. Foi bastante tempo que a gente está tentando fechar a agenda. Verdade. E hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Obrigado, é um prazer, uma honra ter o pastor aqui. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Iesu. E estamos aí à disposição, precisando da gente. Só mais um minutinho. Quem não conhece o Univervídeo ainda, o site é univervideo.com. Esse ano a gente vai ter os 10 anos, vai completar os 10 anos, e nós vamos estar com muitas novidades, lançamentos, vamos mudar o nosso modelo de negócio, vamos ter conteúdos gratuitos também, vamos sair do modelo de SVOD, vamos para o modelo freemium. Tem muitas novidades vindo por aí que os nossos espectadores podem esperar que coisas boas vêm por aí. Que bom, legal. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado, pastor. Obrigado, valeu.